Hoje nós terminamos a nossa série de mensagens, Desigrejei-me, e nós tentamos trabalhar um pouquinho respostas a algumas das teses que essas pessoas que se dizem desigrejadas geralmente oferecem, geralmente dão. E hoje, como a última mensagem dessa série, o tema é Desigrejei-me porque eles são intolerantes. Eu deixei a igreja porque lá a igreja eles são muito intolerantes, por isso que eu não vou mais à igreja. Então, para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A gente vai ler dos versículos 18 a 22. Mateus, capítulo 8, 18 a 22. Vamos orar antes. Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Sinceramente, meu coração está tão edificado. E eu peço para que o Senhor continue a edificar a nossa alma. Agora com o ensino da Tua palavra. Me faz um portador fiel daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração através desse texto. E faz também com que aqueles que irão ouvir sejam também iluminados pelo Teu Santo Espírito para compreender. Fala conosco. Porque se a Tua voz não soprar ao nosso coração, nós viveremos soltos e perdidos nesse mundo. Perdidos em nós mesmos. Entregues às nossas paixões. Por isso, a Tua palavra é poderosa. E à medida que a gente vai lendo ela agora, que o Teu Santo Espírito revele para nós a vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus capítulo 8, de 18 a 22, diz assim. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Em toda a trajetória nessa terra, e em muitos episódios da história, a igreja foi acusada de ser intolerante. E a gente precisa assumir o nosso pecado, porque, de certo modo, a igreja, em alguns momentos da história, ela foi intolerante. Uma intolerância que, até me desculpe o termo, uma intolerância até que teimosa, uma intolerância burra, porque usando às vezes a própria Bíblia e a verdade de Deus, ao invés de aproximar essas pessoas para o Evangelho, ao invés de levar o Evangelho da graça, pelo contrário, repeliu as pessoas, por conta da sua intolerância, da sua teimosia.
Todavia, o que muitas vezes na história, a postura da igreja foi taxada como intolerância, o que em muitos momentos da história ela foi taxada como intolerante, na verdade, essa intolerância poderia também ter uma outra designação, um outro nome. E aí, ao invés de ser intolerância, por que não fidelidade? E aí, nesse caso, a concepção de tolerância para a gente pode mudar. Por exemplo, segundo a definição popular de tolerância, tolerância é aquele sentimento que a gente tem quando a gente aguenta ou quando a gente suporta uma pessoa ou uma postura de uma outra pessoa sem se queixar. A gente não gosta do que ela faz, a gente não gosta nem da pessoa, mas nós a toleramos. Então, o tolerar é você aguentar a postura dessa pessoa sem falar nada. Sem falar nada. A gente aguenta calado aquilo que não está fazendo bem para a gente. E nesse caso, se essa é uma definição correta sobre tolerância, então, por um outro lado, a tolerância pode não ser boa. E por que a tolerância pode não ser boa? Porque, na verdade, esse tipo de postura nosso, que a gente tem, essa tolerância, ela não se importa com as pessoas. Essa tolerância não está preocupada com a pessoa. Ela simplesmente suporta um comportamento ou uma crença sem a gente se queixar. Ela não está preocupada com a pessoa, está preocupada consigo mesma. A tolerância sozinha, ela não promove misericórdia. A tolerância sozinha, ela promove uma falsa sensação de aceitação. É falso, porque na verdade não se tem aceitação, tem tolerância. Eu tolero fulano, eu tolero fulana, porque eu tolero a fulana, então eu me calo. Eu tolero, eu não aceito. É falso, falso sentimento de que eu fui aceito porque alguém não fala nada daquilo que eu faço. E aí a pergunta que vem é, então beleza, então a igreja ela tem que ser intolerante? Será que a igreja ela tem que ser intolerante? A resposta é não e sim. Por que a igreja não tem que ser intolerante? Não, porque ela não é agenciadora de mudança na vida de ninguém. É o Espírito Santo. A igreja ela é o solo. A igreja ela é o lugar onde as pessoas são transformadas. Mas não é a igreja que muda a pessoa. Muito pelo contrário. Pessoas que são mudadas pelo movimento da igreja se tornam extremamente legalistas, farisaicas, religiosas e não passa disso. É uma mudança que não gera transformação. É uma mudança que no primeiro estalo já muda de novo. Não, a mudança do Espírito Santo é diferente. É totalmente diferente. Então ela não pode ser intolerante por achar que ela deve mudar as pessoas. Ela também não pode achar que ela também não pode ser intolerante, porque não é pelo fato dela não mudar a pessoa como ela precisa, que ela também vai deixar de criar um ambiente de diálogo entre as pessoas que pensam diferente umas das outras. Então, não é porque você vem à igreja e você tem uma experiência religiosa diferente da pessoa com quem você trabalha, que você agora não é capaz nem de tomar café com essa pessoa, porque você olha para ela e diz assim, ela é do inimigo. Já viu? Tem crente que faz isso. É do inimigo. Aí, o outro crente chega para você e fala assim, ei, vai tomar café com aquela pessoa lá? Está amarrado? Está amarrado. Ela também não pode ser intolerante por afastar as pessoas e deixar de ter oportunidade de falar do Evangelho a partir também das suas próprias vidas. Ela também não pode ser intolerante nesse sentido, de desrespeitar a história, a narrativa de vida de uma outra pessoa. Por outro lado, sim, ela deve ser intolerante.
E a intolerância, ela tem como base bíblica uma única faceta. A igreja de Jesus só pode ser intolerante através de uma única faceta. Intolerante a tudo aquilo que se opõe à glória e à honra a Deus. Tudo aquilo que se opõe à glória e à honra a Deus, nós devemos ser intolerantes. Vamos trocar em miúdos essa frase? Pecado. Se tem uma coisa que a gente tem que ser intolerante, é com o pecado. O problema é que nós temos dois problemas aí. Primeiro é que a igreja não sabe, às vezes, lidar com o pecado. A gente sabe lidar com o pecado que a gente vê no espelho. Esse a gente sabe muito bem. Nós sabemos ser misericordiosos com aquilo que a gente vê no espelho. O problema é agir com a mesma misericórdia quando a gente deixa de olhar no espelho para olhar a pessoa com quem a gente está vivendo. O segundo problema que a gente enfrenta é que o termo pecado não é muito aceito nos dias de hoje. E isso acaba sendo uma tragédia. Porque a palavra pecado ficou restrita e atrelada a uma experiência religiosa extremamente superficial e não bem definida quanto aos seus aspectos morais. Pensa-se em pecado em aquilo que se faz, não aquilo que se é. Pecado é aquilo que eu faço. O problema é que Jesus, em um outro momento das Escrituras, ele diz assim, se você olhar para uma mulher de modo impuro e pensar alguma coisa, você já pecou, você já adulterou. Opa, mas você não deitou com ela. A lição ali é simples e poderosa. Jesus está dizendo que a gente pode pecar sem termos cometido alguma prática pecaminosa. E isso é muito sério. O problema é que a gente às vezes entende pecado como uma coisa que a gente faz, e não como status diante de Deus, não como algo que nós somos. Nós somos pecadores, nós não fazemos pecado. Por isso que a gente enfrenta a crise. A igreja, por um lado, acredita no pecado e promove, em certo sentido, um discurso de intolerância à prática pecaminosa, e do outro lado, a gente tem aqueles que passaram pela igreja e que agora são desigrejados, porque eles até aceitam o conceito de pecado, desde que esse pecado não faça parte da vida deles. Porque se esse pecado fizer parte da vida deles, não é pecado. Não é pecado. Hoje, eu queria pensar um pouquinho sobre essa intolerância que é boa. E é óbvio que a palavra intolerância aqui, ela está muito manchada nos dias de hoje. Tudo aquilo que vem vinculado à palavra intolerante não é bom. Mas eu queria propor aqui, com o jogo de palavras, a conversão da palavra intolerância. É muito interessante a gente fazer esses joguinhos de palavras. Eu gosto muito desses, não é trocadilho, mas é brincar com a palavra. Acredito que há um ano atrás, mais ou menos, o pastor, muito conhecido, o pastor Batista, Ed Renekiewicz, ele pregou uma série na igreja dele falando sobre Jesus. E se você perceber algumas temáticas da série do pastor Ed René, tem alguns títulos que eu achei muito interessante na época. Um dos títulos era assim, Jesus, o Deus insuportável. Jesus, o Deus sem juízo. Jesus, o Deus que morre. E essa última, que deu até uma bafafá muito grande na internet, que foi Jesus, o Deus promíscuo. Se eu pudesse dar uma sugestão para o pastor Ed Renekiewicz, quem sou eu para dar uma sugestão para ele, mas se eu pudesse, eu daria mais uma sugestão para o tema. Eu diria, Jesus, o Deus intolerante. Como ele não falou sobre isso, então agora acabo de patentear, é meu, então
eu queria pensar um pouquinho sobre essa postura de Jesus, o Deus intolerante. E como é que essa intolerância de Jesus toca a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que estão na igreja e a vida daqueles que se dizem desigrejados, que passaram por aqui ou que passaram por alguma outra igreja, mas que já não estão mais em nenhum lugar. Aliás, estão consumindo mensagens pela internet, achando que isso vai resolver a sua vida. Não vai. Não vai. E eu quero pensar um pouquinho nesse texto aqui de Mateus. O versículo 18 diz que Jesus viu muita gente. Muita gente estava ao redor dele. Multidão. Uma multidão seguia a Jesus. E eu acho interessante como é que a gente pode caracterizar a multidão. A multidão ela pode ser caracterizada por essa busca de Jesus. É uma busca que as pessoas fazem em Jesus, todavia é uma busca desprovida de um compromisso fiel, de um compromisso efetivo, de um compromisso duradouro. Eu vou até Jesus, mas o meu movimento de ir até Jesus é diferente. A multidão são essas pessoas que são religiosas, porque de alguma forma Deus colocou isso no nosso coração, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Mas a multidão ela é incapaz de entender o discurso mais ou menos o seguinte, o discurso do tome a tua cruz, vem e me segue. A multidão não está afim desse discurso. A multidão só entende o discurso do levanta-te, você está curado, vá embora. O que é triste, porque nos dias de hoje, e nas igrejas, a gente está abarrotado de multidão. E quando eu falo de multidão agora, eu não estou falando de número de pessoas em uma igreja, mas eu falo de uma postura do coração em relação a Jesus, em relação ao Evangelho. Inclusive, tem muitos dos que se dizem desigrejados que, na verdade, nunca foram igreja e nunca foram discípulos. Foram multidão. Diz o versículo 18, que quando Jesus percebeu que ele estava rodeado de uma multidão, ele tomou uma decisão. Quando ele percebeu que tinha uma multidão perto dele, ali junto com ele, e ele terminou de fazer algo e tinha uma multidão junto, ele toma uma decisão. A decisão é, versículo 18, ordenou aos discípulos que passassem para a outra margem. Ordenou que passassem para outra margem. Pensa comigo. Você sai da sua casa para ver Jesus. Passa o dia todo para ouvi-lo. E aí depois você quer tirar uma selfie com ele. Quer conversar com ele. E aí quando acaba tudo, ele diz assim, tchau, estou indo embora. Alguém vai dizer assim, mas essa decisão de Jesus pode soar um pouquinho intolerante, não, pastor? Imagina só, as pessoas dizendo assim, nossa, a gente vem aqui para ouvir ele falar, a gente vem aqui para ele nos curar, para curar pessoas que eu trouxe da minha família, para curar aqui a minha sogra. É um milagre difícil de realizar, que só Jesus pode fazer. Eu estava aqui para ouvi-lo, para vê-lo. E agora ele decide do nada ir para o outro lado da margem do mar da Galileia. Esse Jesus é uma estrela. É uma estrela. Que intolerância é essa? Que arrogância é essa? A postura de Jesus é aquela clássica postura que diz assim, agora eu não posso atender você. Já ligou para o pastor da igreja? Pastor, eu preciso falar com você agora. E o pastor diz assim,
agora, se é que ele te atende. Porque se ele não te atende, é porque ele não pode falar com você ali. Ou ele diz assim, agora eu não posso falar com você. Pastor, presbítero, não me atendeu. Essa postura de Jesus ela é interessante, porque muitos desigrejados acusam a liderança de intolerantes ou de estrelismo, porque em um determinado momento da vida deles, ouviram da liderança, vou passar para o outro lado da margem. Não, você não pode passar para o outro lado da margem, porque agora eu vim aqui para ouvir você. Agora o seu tempo é meu. Eu preciso que você dê o seu tempo para mim. E aí o problema é que muitos dos desigrejados ficam tão feridos com isso, que dizem assim, esse pastor, essa liderança não tem tempo para mim, não me atende, só quer me atender do jeito, quando ele puder, eu vou me embora desse lugar. Pastor estrela, pastor intolerante demais, não sabe administrar seu tempo. A pergunta é, por que Jesus fez isso? Por que ele toma a decisão de passar para o outro lugar? E talvez a gente não tenha uma resposta muito clara para isso, mas a gente pode ter alguns indícios contextuais de como é que Jesus estava naquele momento. Como é que estava Jesus naquele momento quando ele decide, vou passar para outra margem. E veja que o texto ordenou, né? Jesus não falou assim, tem jeito da gente dar uma escapada desse pessoal. Não, ele diz assim, arruma as coisas que a gente está indo. Como é que estava o espírito de Jesus aqui? Vamos tentar entender. Primeiro, a gente tem que voltar à cena. Jesus tinha acabado de terminar o Sermão da Montanha. Um sermãozinho curto, né? Curto. Com microfone, 40 minutos. Né? Não. O sermão de Jesus foi longo. Berrando, falando, para todo mundo ouvir. Quando ele desce do monte, no meio da multidão, ele cura um leproso. Um leproso aparece e ele precisa ser curado. Agora imagine só, a lepra naquela época era extremamente rejeitada. Aparece um leproso no meio da multidão, o que é que a multidão faz? Se alvoroça, está doido esse cara aqui? Está doido esse cara aqui? Pensa o bafafá. Até o cara chegar até Jesus. Não é? Porque a gente às vezes lê o texto, apareceu o leproso, Jesus curou, pronto, está pronto. Não, teve um alvoroço. Ele cura um leproso. Depois, quando ele vai indo a Cafarnaum, ele ajuda um centurião. Depois, quando chega à tarde, diz o texto que trouxeram-lhe muitos endemoniados e doentes. Eu não sei se você já teve a experiência de expulsar demônio, ela não é agradável e também, às vezes, não é de 5 minutos que você resolve esse negócio. Depois disso tudo, no meio da multidão, ele resolve dar um tempo e passar para outra margem do Mar da Galileia. O que para muitos pode soar como estrelismo ou intolerância, para outros pode soar simplesmente como cansaço físico. Jesus estava um pouco cansado do barulho. Quero ficar só com vocês aqui porque já estou cansado. Vamos para o outro lado, que daí no barco eu dou uma descansada, a gente come um peixinho, a gente conversa, e aí depois a gente continua. Vamos dar um time. E esse é um problema, às vezes, porque para os desigrejados, liderança não pode dar time. Liderança tem que estar full time. Full time. Toda hora disposta. Eu vou dizer uma coisa para vocês.
eu não estou toda hora disposto para vocês. Nem quero. Nem posso. E se você quiser ficar triste comigo, pode ficar. Tem horas que a gente precisa, dar um time. Às vezes a gente ter contato com gente, às vezes que não fala a mesma língua que a gente. Sabe? E jogar bola no meio de um monte de gente que fala um monte de palavrão, você ficar olhando e falar, olha, fazia tempo que eu não ouvi esse negócio aqui. Jesus decidiu ir para outra margem. Mas olha o que diz o versículo 19. Então, aproximando-se um escriba. Gente, não deu tempo. Quando ele ordenou para os discípulos, arruma tudo e vamos embora. Quando ele estava indo, apareceu um escriba. Aproximando-se o escriba. Não deu tempo de sair. O escriba abordou antes de que ele pudesse montar no barquinho e ir embora para o outro lado. E quando o escriba chega até Jesus, o escriba olha para Jesus e diz algo interessante. Ele diz assim, mestre, vou te seguir para onde quer que fores. Ou seja, mais um no barquinho. Eu querendo ir embora, querendo ficar só com os camaradas. Aparece mais um para entrar no barco. Mestre, vou te seguir por onde você for. É interessante isso, porque geralmente os escribas, eles eram hostis com Jesus. Em todo o texto do Evangelho, você vai encontrar muitos dos escribas sendo hostis com Jesus. Uma outra coisa interessante, sabe como é que os escribas, eles eram chamados na época? De mestres. E olha como é que esse escriba aborda Jesus. O escriba olha para Jesus e diz o quê? Mestre. Ou seja, ele está reconhecendo Jesus até como alguém, se não igual, superior a ele. Quando o escriba diz que olha, Jesus, eu vou seguir você por onde quer que você for, essa afirmação ela pode ser uma afirmação de intenção verdadeira. Ela poderia ser uma afirmação de intenção verdadeira. Tem uma intenção aqui. A gente não pode negar, tem uma intenção. Como muita gente também está muito bem intencionada. E de intenção, gente, o mundo está cheio. Para não falar o inferno. De boa intenção, né? Está cheio. Para o escriba, que era mestre, ele era mestre, para o escriba, que era mestre, ter a figura dele vinculada às multidões, aos entusiasmos, aos milagres, era algo fantástico. Eu vou seguir esse homem, porque a minha imagem estará vinculada a dele, e eu vou estar no meio da multidão, eu vou ser como um escriba extremamente conhecido, porque esse homem está sendo conhecido pelo mundo todo. Eu vou seguir esse homem, vou ser conhecido junto. Vou aparecer pelo menos nas fotos. O que eu acho interessante é que muitos desigrejados pensam e acreditam que seguir a Jesus é você ter glamour e receber as vitórias nesse mundo. Tem muita gente que estava na igreja e que deixou a igreja com essa convicção de que a igreja não promoveu para mim a vitória que eu desejo e que eu mereço. Porque tem muita gente na igreja dizendo, eu mereço a vitória. Eu mereço que a igreja tenha tempo full time para mim. Do mesmo jeito que tem personal training, né? Tem que ter um personal pastor também. Um personal presbítero, diácono. Um só para você. Já pensou que maravilha? Você tem um personal pastor. O Augusto ali, o personal trainer, né?
Tá bem, Augusto? Tá bem. A gente tem um personal pastor. É Jesus de Nazaré. É o nosso pastor supremo, está junto com a gente a toda hora, a todo instante. Mas a gente quer um físico. A gente quer um físico. A gente quer igual o povo de Israel. Nós queremos um rei. Aí Deus diz, mas eu sou o rei de vocês. Não, não serve Deus. Tem que ser um rei físico igual às outras nações. A gente quer igual a eles. A gente não pode negar aqui que tem muita gente que deixou a igreja porque queria que a igreja suprisse todas as suas expectativas e todos os seus sonhos e que a porta da esperança abrisse aqui e você ganhasse tudo que você queria. O escriba disse aqui, mestre, eu te seguirei por onde você for. Aí, eu fico às vezes viajando no texto. Imagina se Jesus diz assim, você sabe para onde eu vou? Essa é uma pergunta boa. Eu te seguirei para onde você... Para onde eu vou? Você sabe para onde eu vou? Para onde Jesus estava indo? Se nós aí agora abrirmos o escopo do Evangelho, a gente vai descobrir que o caminho de Jesus era para Jerusalém. Em Jerusalém ele seria morto e seria entregue. E os discípulos, iriam correr de medo. O caminho do discípulo de Jesus é o caminho da entrega. O caminho do discípulo de Jesus é por muitas e muitas vezes ficar com o ônus injustamente. Injustamente. Situação que para muita gente que está dentro da igreja não é coerente. É lógico, porque em algumas razões, em alguns momentos da nossa vida, o evangelho ele não é coerente, nunca será. Os paradoxos do evangelho nunca são coerentes para nós. A gente perde para ganhar, a gente morre para viver, a gente diminui para crescer, a gente se esconde para aparecer, a gente serve para ser grande. Não faz sentido na nossa lógica. E nunca vai fazer. O problema é que quando a gente é confrontado, e quando a igreja confronta algumas pessoas nesse sentido, qual é o resultado? Desigrejei-me. Por quê? São intolerantes. Eles não me entendem. A resposta de Jesus a esse escriba foi uma resposta bem contundente. No versículo 20, Jesus usa a metáfora da raposa no seu covil e as aves que encontram seus ninhos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus diz que quem quer segui-lo, não vai receber o abrigo e o amparo que muita gente acha e espera que vai receber. Jesus diz assim, as raposas têm os covis, as aves têm os ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí, você quer vir mesmo? Está a fim de embarcar nessa jornada? O negócio é que tem muita gente que quer servir a Cristo e ter abrigo. E quando estou falando de abrigo, eu estou falando desse abrigo de sermos acolhidos pelas multidões do reconhecimento. A gente tem que fazer alguma coisa na igreja e a gente tem que ser reconhecido pelas pessoas. A gente precisa ser abrigado, acolhido pelo mundo. Abrigado pelos aplausos dos milagres que a gente executa no meio da igreja. Não tem ministério nenhum, mas eu botei a mão nesse negócio, eu fiz, desenvolvi, cresceu, o negócio aconteceu porque eu fiz. E aí se você confronta esse irmão, ele vai embora. Porque não foi abrigado nos aplausos dos milagres. Não foi abrigado no entusiasmo das suas histórias. Jesus diz que quem me segue pode não receber esse amparo e esse abrigo. E aí talvez o número de desigrejados cresce, porque não encontraram o abrigo que esperavam e que queriam, o que achavam que deveria receber por parte da igreja.
perder para ganhar não é um discurso que o desigrejado gosta. Para eles, é seguir e vencer. Perder não faz parte do vocabulário. Esquecerem de mim também não faz parte do vocabulário. Mas vão esquecer de você, como também vão esquecer de mim. Porque a gente esquece. E se não esquece, é uma decisão consciente de vou passar para outra margem. Se você não me pegar no meio do caminho, eu estou indo. Se você não for um escriba que me aborda no meio do caminho, eu estou indo para outra margem. Ó, time. Celular, modo voo. Não vai me encontrar. Eu quero time. O que eu acho interessante nessa história é que enquanto Jesus estava falando com o escriba, diz o versículo 21 que chega outro dos discípulos. Olha que interessante. Outro dos discípulos. Então agora a gente está com uma pessoa que de alguma forma estava perto de Jesus. Ele não é só um escriba. Aliás, eu não sei o que é que o escriba fez com essa fala de Jesus. Deve ter ficado parado, estagnado ali, porque ficou pensando, o que eu faço? Vou ou não vou agora, né? Ele não tem onde reclinar a cabeça, esse cara é meio doido. E enquanto o escriba pensava, fazia o download das palavras de Jesus, aparece um outro. Aí eu fico imaginando a cena, Jesus, bom, está fazendo download, vai cair a conexão, vamos embora. E quando ele está indo embora, aparece um outro dos discípulos, oi mestre, é hoje, eu não saio daqui hoje. E diz que era um outro dos discípulos. O termo aqui, discípulos, é porque está fazendo a referência de alguém que já estava ali, no convívio, talvez não tão próximo, mas já teve um convívio com Jesus. E aí essa pessoa chega e essa pessoa tem uma justificativa plausível. É uma justificativa que não tem como a gente negar, não tem como a gente rebater. Esse homem olha para Jesus e diz assim, Senhor, sou seu discípulo, o Senhor me conhece, mas me permite primeiro, antes de te seguir, sepultar meu pai. O que você vai falar numa situação dessa? Não há justificativa mais forte do que essa. Me deixa sepultar meu pai primeiro para depois de te seguir. Em outras palavras, Senhor, deixa eu arrumar primeiro a minha casa para depois te seguir. Senhor, deixa eu cuidar da minha família, resolver umas questões aqui financeiras, umas questões aqui dentro da minha casa, e depois que eu resolver esse negócio, eu arrumo a mochila, o senhor manda um WhatsApp para mim, manda a localização, porque eu vou até o senhor. Manda o endereço da igreja, porque daí eu vou. Deixa eu resolver umas coisinhas em casa primeiro. Porque na nossa cabeça, para estar na igreja e para andar com Jesus, a gente tem que resolver umas coisinhas primeiro. É ou não é? A gente tem que resolver umas coisinhas. Como se nunca tivesse as tais coisinhas. Mesmo que depois a gente segue a Cristo. Sempre vai ter. Senhor, me permite primeiro, antes de te seguir, sepultar primeiro meu pai. Quem é que vai ser intolerante com uma afirmativa dessa? Jesus. Jesus foi intolerante. Quando a gente ouve uma frase dessa, deixa eu sepultar meu pai primeiro, parece que o pai desse discípulo já tinha morrido. Né? Morreu, e aí, morreu, eu preciso sepultar ele. Deixa eu lá sepultar e eu vou te seguir. Mas a construção da frase sugere que o pai desse discípulo estava vivo, e talvez fosse um idoso. E que para seguir a Jesus, ele tinha que primeiro esperar que o pai morresse, para depois seguir a Jesus.
E aí Jesus dá uma resposta dura para ele. Jesus diz assim: segue-me, deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Já pensou você ouvir um negócio desse? Que intolerância! Como é que pode Jesus dizer uma coisa dessa para alguém? O que que Jesus está querendo dizer com essa frase? O que que Jesus está querendo dizer com essa palavra? Jesus está querendo levar esse discípulo para uma outra plataforma da vida. Se a sua vida e a minha vida tem como limite a morte, toda a sua expectativa será limitada pelo horizonte da morte. Se tudo aquilo que você pensa na vida tem como limite a morte, então toda a sua expectativa vai bater ali, ó, nessa cerca chamada morte. Jesus está chamando esse discípulo para além do limite da vida e além do limite da morte. É como se Jesus dissesse assim: me segue, porque a morte não é o limite para mim, nem para você, e pode também não ser para o seu pai. Esse discípulo, quando ele diz: deixa eu sepultar primeiro meu pai, deixa o meu pai morrer primeiro, ajeitar as coisas em casa para depois te seguir, aí eu vou ter tempo para pensar em igreja, aí eu vou ter tempo para ir para a igreja, porque afinal de contas, eu tenho coisas para resolver em casa, eu tenho que estruturar minha família, né? Um pedido como esse, feito a Jesus, mostra que o reino de Deus para esse discípulo se tornou como uma fascinação. É fascinante andar com Jesus. É fascinante porque a gente vê um monte de coisa legal. É fascinante. Mas não se tornou uma decisão radical no coração daquele homem. Por isso que Jesus foi intolerante com ele. Segue-me. Deixa um morto sepultar o próprio morto. Vem. O limite para mim e para você não é a morte. O limite para mim e para você é a vida eterna. E vou dizer uma coisa para você. Se Jesus foi intolerante com esse homem, que se dizia discípulo, mas que na verdade estava como discípulo, mas não vivia como tal, imagine diante das nossas desculpas esfarrapadas e da nossa falta de coragem de nos envolvermos com a igreja dele. Porque a gente nunca tem tempo para se envolver com a igreja. A gente tem sempre uma viagem para fazer, a gente está sempre sem dinheiro, a gente está muito cansado, a gente sempre tem um curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-Deus, pós-semideus. A gente tem sempre uma coisa para fazer. A gente tem concurso para passar, a gente tem filho para educar, mas a gente não tem mãos para oferecer para a igreja os nossos dons e talentos para glorificar a Deus e edificar a igreja. E aí, quando a gente é confrontado, o que é mais fácil fazer? Rotula a igreja como intolerante. Vocês são intolerantes. Olha a minha vida, olha a minha família. Qual o problema da sua família? Qual o problema? Não estou entendendo. Porque pode ter gente tão maléfica que acha que eu estou aqui porque eu sou pago pela igreja. E olha que está cheio de crente que pensa isso. Eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. Eu estou aqui porque eu não poderia estar em outro lugar. Eu estou aqui porque eu não sei fazer outra coisa da minha vida senão pastorear. A não ser que aconteça alguma coisa, eu vou ter que me manejar. Mas eu sinto prazer em estar aqui. É claro que o meu prazer de estar aqui, eu não nego o fato de que tem hora que eu não quero ver ninguém da igreja. Não quero mesmo.
Quero ver televisão, quero jogar bola, como todo mundo faz. Eu fico um pouco frustrado quando as pessoas que estão na igreja e são confrontadas quanto às suas desculpas, deixa eu resolver primeiro minha coisinha dentro de casa para depois oferecer alguma coisa para a igreja. E quando você confronta, eu fico frustrado quando você é taxado de intolerante, incompreensível. Como se eu também não tivesse coisa para fazer. Eu tenho 4 mulheres na minha casa. Coisa para fazer o que não falta. E aí, eu encontro a intolerância desse Deus intolerante diante das articulações que a gente tem em usar as coisas de Deus para fugir de Deus. Eu tenho que cuidar da minha família, porque Deus quer que eu cuide da minha família. E aí a gente usa uma coisa que Deus disse para fugir de Deus. Eu cuido da minha família, mas eu não sirvo a igreja. Não dá. É uma coisa ou outra. Meu irmão, você serve a sua família na vida cotidiana. Não é esse negócio, agora no domingo vou ler um texto bíblico para você. Senta todo mundo aí, graça e paz, meu filho, amém, aleluia. Aí o menino sai da igreja e você não sabe por quê, porque não faz sentido para ele o que você está dizendo. Você não vive o evangelho. Em casa, aí você quer fazer culto doméstico. Antes de fazer culto doméstico na sua casa, vive o evangelho na vida. Com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido. Aí você faz o culto doméstico, porque aí vai fazer sentido. Aí faz sentido. Aliás, esse negócio de culto doméstico também caducou, né? Culto a gente vai na igreja, porque está tudo pronto. O pastor está lá, tem música, né? Tem um café depois. Está tudo pronto. Então, culto é no domingo à noite. E aí, é quando a gente tromba com esse Deus intolerante, que não tolera às vezes o nosso culto regado à hipocrisia e à mão suja. Deus, deixa eu resolver uma coisa lá para depois me oferecer para o trabalho na igreja. E aí quando você cobra, essa igreja não serve para mim. Eu vou para o meio da multidão, porque para o meio da multidão ninguém vai me cobrar nada. Aí eu estou lá, eu sento no último banco da igreja, eu sento aqui, tomo um cafezinho, vou me embora, não preciso me envolver com ninguém. A gente não se envolve com ninguém, mas quando a gente toma a ceia, a gente come o pão e bebe o cálice, o mesmo pão e o mesmo cálice que o nosso irmão está tomando. Eu tenho parte com ele, eu tenho parte com a igreja. Então é mais fácil me desigrejar, porque a gente dá trabalho demais. Gente dá trabalho demais. Então a gente vai desigrejar, porque a igreja, dentro desse seu discurso de intolerância, diante dos meus pecados, diante das minhas justificativas, não vale. Então é mais fácil sair. É mais fácil sair. O que eu quero que você entenda é que nós podemos encontrar intolerância diante de alguma decisão que nós venhamos a tomar na vida, em qualquer esfera social. Não acontece apenas na esfera da igreja. E deixa eu dizer isso como que isso acontece para você. Eu li uma ilustração do pastor Tim Keller, e ele foi muito cirúrgico quando eu li essa história, e eu disse, nossa, ela cabe certinho com o que eu estou querendo dizer. Tim Keller conta a seguinte ilustração. Imagine que aqui em Brasília há um comitê de gays, lésbicas e transexuais. E esse comitê é muito ativo em Brasília. E aí um membro desse comitê chega lá no comitê e diz assim, pessoal, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu sei que eu sou líder aqui do comitê, mas eu conheci um pessoal diferente. Eles são cristãos lá da igreja do Guará.
é um pessoal estranho, e eu comecei a tomar café com um pessoal lá, e aquele pessoal começou a falar umas coisas para mim, e eu confesso que alguma coisa mudou aqui no meu coração. Eu estou assim, desculpa, tá, gente, mas eu estou começando a ir lá na igreja presbiteriana do Guará. É um pessoal legal, mas eu estou recebendo uma enxurrada de informação que está mudando a minha vida. E dentre uma das coisas que tem mudado é que eu não consigo mais ver a homossexualidade como um caminho sadio e nem como um caminho opcional para o homem e nem para a mulher. Aí, a liderança do comitê olha para esse pessoal, olha para esse homem e diz assim: não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, você é importante para o comitê, você trabalha em favor do discurso da homossexualidade e tal, você atuou durante muito tempo aqui com a gente não quer perder você, vamos caminhar com a gente, continua a caminhar com a gente aqui. E aí esse homem diz assim: tá bom, ok. O tempo passa, esse cara continua a vir na igreja presbiteriana do Guará, ele começa a desenvolver relacionamento com as pessoas, ele começa a aprender mais do evangelho, ele se desenvolve na igreja, e à medida que o tempo passa, estando na igreja e vinculado no comitê, tensões começam a aparecer. E aí, um determinado dia, o líder desse comitê chega para esse rapaz e diz assim: bom, eu preciso ter uma conversa com você. A gente tem percebido que você já não compartilha mais das mesmas ideias que nós. Você está num caminho assim bem diferente da gente. Você está seguindo aquele pastor com um topete estranho. Você tem conversado com o pessoal daquela igreja lá do Guará e eles falam muito de Jesus. É um pessoal assim que a gente quer manter uma certa distância. A sua percepção do que é certo e errado mudou desde que você começou a se envolver com aquele pessoal daquela igreja. Então, certo e errado para você já não é mais a mesma coisa do que é certo e errado para a gente. A gente está aqui convicto de que você já não está mais agregando, ao nosso movimento, você já não está mais agregando aos nossos ideais. Então, a gente gostaria muito de que você deixasse o comitê. O que teve aqui nessa história? Uma exclusão. O que teve aqui nessa história? Uma excomunhão. Uma intolerância. Entendeu, você que está fora da igreja hoje? Que nos vê pela internet? Você entendeu? Obviamente, que em qualquer comunidade humana, sempre haverá uma certa dose de inclusão e exclusão. Ainda que os mais liberais digam que não vai ter, sempre vai ter. Se nós olharmos para Jesus, ele assume 3 posturas como Messias. Ele assume a postura de rei, porque ele governa e lidera o seu povo. Ele assume a postura de sacerdote, porque ele nos representa diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, como eu preguei semana passada. Mas a terceira postura é que ele assume a postura de profeta. Ele confronta, pela palavra de Deus, as nossas desculpas. Ele confronta as nossas posturas mentirosas, ele confronta as nossas faltas expectativas, ele confronta os nossos clichês vazios de interesse. Jesus, como profeta, ele pronuncia a palavra de Deus, confrontando a nossa realidade, construída a partir de nós. E tudo aquilo que a gente vai querer construir, toda a realidade que a gente vai querer construir na nossa vida a partir de nós e não a partir da palavra dele, haverá confronto. Agora entenda uma coisa: a intolerância santa de Jesus gera vida, alegria e paz no nosso coração. Se isso é ser chamado de intolerante,
então que a intolerância dele me coloque no caminho certo, no caminho do serviço e no caminho do amor. E para você que está desigrejado, se em algum momento da vida você se deparou com uma intolerância burra da igreja, eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Todavia, se você se deparou com uma intolerância com base bíblica, confrontando os seus pecados, está na hora, então, de você se render à intolerância e deixar que a vida do Rei Jesus e profeta toque a sua vida e o seu coração. Que Deus faça esse milagre nas nossas vidas. O que é interessante ainda nesse texto, não tenho tempo para trabalhar mais, é que a continuação da história é que acontece o quê? Jesus consegue entrar no barco. Ele consegue. E quando ele entra no barco, o que acontece? Ele descansa. E aí, os discípulos se deparam com uma tempestade. E eles não conseguem acalmar esse negócio até que Jesus se levante, confronte eles com a falta de fé e acalme a tempestade. Se a tempestade acontece do lado de fora, acontece também do lado de dentro. Se tempestade acontece com aqueles que foram confrontados e já não são mais discípulos, mas são desigrejados, você que está igrejado, entenda que a tempestade também bate aqui dentro. E que se Jesus de Nazaré não se levantar para acalmar a tempestade que acalma, a tempestade que acontece aqui dentro, nós também estamos no mesmo lugar que os desigrejados. Perdidos. Perdidos. E eu queria ter até mais tempo para trabalhar a continuação do texto. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus também tenha misericórdia de você, que deixou a igreja. Está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar. E deixar que o amor de Jesus transforme a sua vida. Eu espero que você encontre uma igreja onde você possa derramar o seu coração, os seus afetos, sua história, com outros afetos e com outras histórias na comunidade. Que Deus faça isso com você. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. A tua intolerância confrontou o nosso pecado, as nossas desculpas, da gente querer resolver umas coisinhas antes de se envolver com a tua igreja. Eu peço, Pai, para que o Senhor levante nesta igreja homens e mulheres que possam levantar as suas mãos e dizerem: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero edificar esta igreja com os meus talentos e com os meus dons. Eu não quero ficar escondido no meio da multidão. Eu quero te servir, Pai. Levanta no nosso meio homens e mulheres assim. E eu peço, Pai, para que aqueles que já deixaram a igreja por muito tempo, por N razões, e uma delas acusando a igreja de intolerância, eu peço para que em nome de Jesus, a intolerância santa do Senhor toque essas vidas, gerando vida, arrependimento, quebrantamento e retorno. Retorno. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, que a graça de Deus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, confrontando as suas desculpas com essa intolerância santa que vem do trono de Deus, trazendo vida e transformação na nossa vida, e engajamento no serviço do Rei, na igreja e no mundo, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.